Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Jardim. Uma casa que me acolheu com tanto amor. Quando eu mudei de uma casa espírita, sem falta de tempo para trabalhar, e a Casa do Jardim me abraçou com tanto carinho, eu e a minha família, e me deu espaço para começar as palestras, E aqui estou eu, Quando a gente volta, a gente sente uma gratidão tão grande de demonstrar o nosso trabalho, o nosso estudo, Há tantos corações que estão em sofrimento. E esse é um tema que eu trago nessa noite, muito interessante, É muito forte. Os desertos da alma. Mas que alma é essa se nós espíritas entendemos como nós temos espírito, perispírito? Vou pegar um termo vulgar da palavra, a alma como sendo um ser fora do corpo, que anima este corpo. Vou falar de maneira mais clara, Pode ser que alguém esteja aqui pela primeira vez, esteja conhecendo a doutrina espírita ainda. Então eu trago os desertos da alma. Mas que deserto é esse? Nós temos a imagem de Jesus orando no deserto, uma preparação para a vida pública dele, que durou apenas 3 anos. 30 anos no seio familiar, acompanhando os trabalhos de seu pai, José, sendo observado de perto por Maria, que muitas vezes foi buscar com 13, 14 anos, lá nas sinagogas, conversando com os doutores, e impressionando eles. Então a gente tenta entender o que é esses desertos. Mas eu vou fazer uma compilação da Bíblia, do Evangelho, e agora para nós, Espiritismo, os espíritas. Então eu começo para a gente definir o que é o deserto, Deserto em que não vive gente, ou seja, não tem nada lá, seres humanos, Despovoado, inóspito, abandonado. Região extremamente seca, com vegetação xerófila, específica para aquela região, rudimentar e reduzida. Poucos seres vivos conseguem sobreviver no deserto. Não está totalmente despovoado, Região desabitada, lugar despovoado ou pouco frequentado. Isso segundo, o dicionário ali, o Infopédia. Porém, eu, como biólogo, entendo que existem espécies que estão ali adaptadas ao deserto, que nunca tomam água. Só bebem água quando se alimentam de outro organismo. Olha que interessante. Do sangue do outro organismo. Figurado, solidão. Então este é o deserto. Se imagine lá. É algo de se comparar ao fundo do nosso espírito? Depende em que maneira nós estamos observando e que olhar nós temos para isso tudo. Eu trago aqui uma indagação. Qual das definições será que Jesus faz a sua referência? O deserto. Então vamos começar lá de trás. Vamos pegar da Bíblia, o Êxodo. Quando Moisés retira o seu povo, os hebreus do Egito, E tem a famosa passagem pelo mar, onde ele abre o mar e o povo passa, e quando os egípcios vão passar, o mar se fecha novamente, tendo todo aquela famosa, cena, que foi até cena de filme agora, Então da Bíblia está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra. Prestem bem atenção. Espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Perã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel.
Isso está escrito na Bíblia. E todos nós entendemos príncipe como a sua majestade, né? Irá reinar e tendo seus soldados e todo o seu povo. Não é verdade? Então estão aqui os 12 príncipes que foram enviados ao deserto, que foi falado por Deus a Moisés. E a gente entende, foi espiar o deserto, foi observar. Qual é a linguagem que nós espíritas mais utilizamos para nossas dores? Expiação. Será que foi coincidência os 12 escolhidos príncipes de cada tribo irem ao deserto? Creio que não. Não é coincidência. Eu me assustei quando eu vi essa definição, eu me arrepiei inteiro. Estão aqui os 12 príncipes do exército, e coincidência, não acredito. Quantos são os seguidores de Jesus? Os 12 evangelistas. Estão aqui. Por que espiar no deserto? Sofrer, entender o que há por dentro, a real necessidade de ter, que a mudança interna prepara. Então ele preparou, olha só, preparou 12 homens muito tempo antes de Jesus. E diz que 40 dias no deserto, e assim Deus enviou figo e uvas. Ou seja, eles encontraram no deserto que não há nada, figos e uvas. Ou seja, mesmo no deserto, se tiveres fé, Deus o acompanhará. Está sempre por perto, te dando o necessário para aquilo. Vamos continuar. Olha só, os 12 apóstolos ali, todos com Jesus, né? E aí nós continuamos. Os 12 príncipes foram ao deserto e queriam chegar a Canaã. Só que Canaã fica a 425 quilômetros de onde eles saíram, que era Ramsés. Que esta passagem a pé a gente faz em 11 dias. E quanto tempo durou a peregrinação de Moisés? 40 anos. 40 anos no deserto. Por quê? E para quê? Por que Moisés deixou todo o povo 40 anos no deserto? Se a gente lembrar, estudar um pouco mais a fundo a Bíblia, até mesmo o Evangelho, que povo se tornou os hebreus lá no Egito? Era um povo rude. Era um povo que matava por nada. Era um povo infiel, que tinha múltiplos deuses, assim como os egípcios. Eles aprenderam o politeísmo. E Moisés, seguindo com o povo no deserto, retirou os 10 mandamentos. Ele tentando realmente educar um povo muito rude no deserto. A aspereza de um deserto, um ambiente totalmente inóspito. E 40 anos Moisés peregrinou. E hoje nós pensamos, várias pessoas morreram, mas várias pessoas nasceram. Crianças que estiveram mais abertas a ouvir a educação de Moisés. Será que a terra prometida realmente era Canaã? Onde jorrava leite e mel? Ou será que essa terra prometida é o nosso interior? Ele sabe, muito bem. É o nosso interior onde, com a aspereza e a dureza das nossas provas, nós conseguimos espiar, tirar o melhor daquilo para nós em aprendizado. Quando Moisés entregou o povo a Canaã, ele não entrou em Canaã. Ele subiu do alto do monte e lá ele vislumbrou Canaã, o seu povo embaixo, e faleceu com mais de 100 anos de vida.
Ele já entendia o que era a terra prometida dentro de si, mas o povo não entendeu. Por isso, tanto tempo no deserto. Para ocorrer a transformação moral dos mais velhos e preparar os mais jovens, deixar uma cultura religiosa mais acessível à vinda de Jesus. E ele veio. Assim como prometeu, né? Há muito tempo os profetas já diziam que virá o Filho de Deus até a terra, e veio em toda a sua majestade, sim, num estábulo, uma manjedoura, porque o reino dele não é deste mundo, e nós não entendemos. E o povo achava que esse príncipe chegaria em seu exército, não é verdade? E assim Jesus começou a consolidar a sua vida pública em 3 anos. Então, o que Jesus fez para poder se preparar foi ao deserto. Em número não coincidente, né? 40 anos do povo hebreu no deserto com Moisés, 40 dias de Jesus no deserto, jejuando. Nós temos agora, né, a quaresma, que nós entendemos como um sacrifício pessoal. Não é verdade? Nós entendemos como um sacrifício pessoal. Mas a quaresma, para Jesus, reflexão. O que você é? O que nós temos feito, ou já fizemos lá atrás? Este é o momento de reflexão para muitos, que se resguarda. Muitos não entenderam o que é o jejum. Então eu trago a passagem da Bíblia novamente, para entender Jesus no deserto, conversando com o que os antigos chamavam de diabo, de demônio. Olha que interessante. Mateus assim disse, né? Evangelista. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Que Espírito é esse? O seu Espírito. Se conduziu ao deserto. A quê? Para ser tentado pelo diabo? Será? E assim disse o evangelista, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu entendo que o jejum de Jesus seja a reflexão profunda, e que a fome que teve depois de 40 dias e 40 noites é a fome do corpo e não do espírito. Todos nós temos fome do espírito. O que viria a ser essa fome do espírito? O nosso sentimento interior, simplesmente o nosso instinto. Nós temos tantos instintos: de comer, de beber, de se defender, instinto sexual, de reprodução, instinto de maternal, paternal. Então eu entendo que essa fome que Jesus teve foi seu instinto de carne falando mais alto. E olha que ensinamento. E chegando a ele, o tentador, o diabo, diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pães para ele comer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São os ensinamentos morais. Nós não vivemos só do pão. Se fosse isso real, todas as pessoas mais abastadas de dinheiro estariam todas felizes. Isso é real? Não. Não estão. Hoje nós conhecemos o nosso dia a dia, o Facebook, que mostra uma vida linda, né? E é uma vida linda? Não. Todos nós gostamos de colocar lá o que nós gostaríamos de ser. Não é verdade? Quando a gente começa a observar a vida do outro, a gente se pergunta: nossa vida é um corre. Olha isso.
Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima. E ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces como o teu pé em alguma pedra. E Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás, ou seja, não duvidar do Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só. E Jesus então disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o que mais deixa muito mais alegre em ler essa passagem: então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, toda a tribulação de Jesus ser sentida na carne, não pelo Espírito, passou. Alguém tem ideia das companhias espirituais de Jesus? Governador do planeta? Nós temos as afinidades, onde nós andamos com seres espirituais que afinam com a gente. Já imagina os seres que andavam com Jesus e andam? Cristos de outros planetas. Então os anjos os serviram de toda a magnitude, de espírito e de carne. Nós estamos só? Não. Nós estamos desamparados? Não. Então eu vou seguir, voltando àquele slide anterior, que nós paramos aqui, jejum de 40 dias, e vou continuar. Essa passagem toda nos lembra as tentações do abismo humano, o orgulho, a ambição e a falta de fé. É isso que desmorona qualquer ser humano, um puxando o outro. O orgulho, essa primeira imagem, quem nunca se sentiu mais que o outro? Naquele momento maior, onde nós nos sentimos maior que o outro, veio a queda. E a queda foi tão grande quanto a altura que nós nos sentíamos. Eu senti muito isso. Eu era muito orgulhoso. E depois de muito tempo eu vi que foi necessário. Foi muito necessário. A ambição. Isso está uma frase que muita gente coloca no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Aqueles que voam sozinho têm asas mais fortes. Meu Deus do céu. Até me arrepio. Quem aqui consegue construir a vida sozinho? Ninguém. Ninguém. Tenta se ver sozinho, completamente só. A roupa que nós vestimos, alguém produziu. Um animal insignificante para nós produziu. Um vegetal, o algodoeiro, produziu. E mãos talentosas colheram, hoje máquinas, e depois teceram, e depois te venderam com o dinheiro de um trabalho que alguém montou. Algo para se fazer fortuna? Não, para gerar dinheiro. A intenção dele foi gerar fortuna, mas a real intenção é que o dinheiro gire na mão de muitas pessoas. Olha que interessante. E a falta de fé, naquele momento oportuno onde nós nos vemos sozinhos. Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que toda a dor não tem razão nenhuma de ser? Será que a dor, se fosse algo tão insignificante, será que Deus, infinitamente inteligente, justo e amoroso, continuaria ou deixando a dor no planeta, no universo? Não. A dor
é o melhor professor que nós temos. Nós aprendemos no amor. Eu sei disso, eu sei. Aí quando vem a prova, vem a queda, quando aquilo dói no fundo do espírito, a gente realmente muda o caráter. Isso nos transforma, literalmente. Vamos buscar então agora o Livro dos Espíritos, atualmente. Questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Olha que interessante. Não falar, eu não pedi para nascer, como diz a música do Lulu Santos, né? Não pedi para nascer. Será? Pediu. Olha que interessante, os espíritos respondem. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nossa, mas tão dura? Sim, dura o suficiente que você possa suportar e passar. Ninguém leva uma prova maior que consegue suportar. Se pedir uma prova maior, os espíritos venerandos e superiores não permitem. Olha aqui, questão 259, é a seguinte: e o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer. Todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Essa é uma resposta longa, eu abreviei um pouco. O espírito sabe que escolhendo esse caminho terá de passar por gênero de lutas. Nós sabemos as nossas escolhas, boas ou ruins, principalmente as ruins. Nós temos aqui um comichãozinho do lado que fala: isso vai me gerar consequências, não é? E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, são previstos. Todos nós passamos pelos desertos para a reflexão. E por que o simbolismo deserto? Porque só nós estamos dentro dele. Todas as pessoas que nos acompanham nos apoiam, mas só nós temos que passar. Não adianta você passar por ninguém, por filho, marido, esposo, quem quer que seja, pai e mãe. É necessário sempre um suporte, um aconselhamento. Se não der certo, a única coisa que nos resta é a oração. Que Deus o ampare, o proteja e que a luz benéfica abra os teus olhos para os passos que vão seguir vacilantes. Ninguém vai estar desamparado. Sempre terá espíritos venerandos acompanhando. Porém, as provas são necessárias. Os desertos de preparação a uma prova é necessário. E muito. Então, esta imagem diz muito sobre nós a ponto de cair no abismo. Aqui está Jesus próximo e no desespero a ovelha não consegue enxergar. Não consegue enxergar quem quer ajudá-la. Por isso que o cajado ou o mastro no qual o pastor o utiliza, ele tem um gancho para puxar a ovelha para não cair no abismo. E esse puxão é leve? Não, é pesado. Mas ao ponto de matar a ovelha? Não, a ponto de corrigi-la, trazê-la de volta ao seio do seu pastor. Não é isso que as nossas vidas o tempo todo fazem? Então que nós possamos passar esse deserto com mais tranquilidade, entendendo que nós temos que aprender.
A bússola maior do Espiritismo, que é a tradução do Evangelho para os dias atuais, e vão se seguir a muito mais, ela nos conforta, ela nos ampara. E você distribuindo esse ensinamento, sem falar que é espírito, que é espiritismo, porque ainda existe muita incompreensão. E para a gente terminar, a tríade da transformação moral, a reforma íntima. Por que eu chamo de tríade? Porque uma depende da outra, é o alicerce. Se uma faltar, nós não conseguimos realizar. O conhecimento e o autoconhecimento, já dizia Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Os ensinamentos maiores da moral. Você lê a Bíblia, o Evangelho, seja ele qual for, no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer Evangelho, você vai conhecer a moral de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, como Aristóteles dizia, ou seja, conhece a profundidade de teu espírito. Cada um de nós sabemos as nossas fraquezas, e as nossas provas tendem a voltar sempre nesta fraqueza. Para quê? Para que nós tenhamos uma transformação verdadeira e interior, e consolidada, para que nós saiamos dessa vida mudados, evoluídos, para que essa prova não volte mais para nós. A caridade. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, como diz Pedro em sua primeira epístola. Um gesto de amor. Só tem um gesto de amor, de caridade, quem ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama, faz a caridade, ouve, dá bons conselhos, auxilia. Não é uma caridade material, é uma caridade muitas vezes espiritual. Uma oração é uma caridade. Você estender a mão a quem precisa, porque muitas das pessoas que te procuram como auxílio, você já passou por aquela prova que ela está passando. E nós somos assim dirigidos a ela para auxílio. Em alguns casos nós negamos, passa despercebido. E será ele, nosso pai ou mãe de 4 ou 5 vidas anteriores? Nossos filhos? Os nossos inimigos temporários de vidas anteriores, que hoje nós toleramos no trabalho, na família, nos vizinhos? Nós possamos pensar, refletir sobre todo o deserto. Então que esse maior mandamento, conhece-te a ti mesmo, amar ao próximo e simplesmente conhecer a verdade e a caridade, possa nos refletir para auxiliar, que nosso espírito tenha uma elevação, para que nós possamos transformar realmente esse planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração. Nós não vamos conseguir sozinhos, nós vamos conseguir todos juntos e de mãos dadas. Onde houver uma lágrima no planeta, nós não estaremos prontos ainda a alcançar patamares maiores. O que há de uma mãe no mundo superior, indo embora, tendo seu filho no mundo inferior. Quem fizer a leitura do nosso lar, sabe o que eu estou falando. A mãe de André Luiz já está pronta para ingressar no mundo feliz, e ela estava lá, esperando o seu filho expiar, se regenerar e aumentar sua evolução. Por amor. Por amor. Essa palestra vai estar, assim como outras estão, não só as minhas, no canal Flaubert Menezes, tá? Não é para me promover, tanto é que a foto é da minha cachorra. Essa imagem aqui foi de uma reportagem que fiz com a minha filha sobre uma educação ambiental que nós tivemos lá no nosso bairro. Mas a palestra
todas as palestras estão aqui, ó, divididas em pastas diferentes, tá? Com temas diferentes: casamento, ciência, educação, todas. Para quem tiver um pouco chateado, cabisbaixo, procurando uma palestra que conforte. Enquanto você está lavando louça, tomando banho, lavando o quintal, arrumando alguma coisinha, está ouvindo, está se acalmando. Eu não consigo ficar mais de 3 dias sem ouvir uma palestra para acalmar. E olha que quando a turbulência vem, nos pega no fundo da alma. Eu passei há pouco tempo por uma turbulência e a tríade me auxiliou: a fé, a família e o evangelho. Isso são pernas que nós não podemos deixar de lado. E a tribulação passou. E o deserto já aconteceu. Tenha fé. Tudo vai passar, como tudo passa, como aprendizado. Depende do ponto de vista com que você enxerga. Nós vamos passar mais rápido ou mais lentamente, mas todos vão passar. Quem me ensinou a fazer isso tudo, foi meu amigo, irmão, compadre, Rodrigo de Campos, da casa, aqui também a Casa do Jardim, que nós fazíamos isso para estudo próprio. De repente vimos tanta variedade de palestras e estudos, que nós achamos egoísmo da nossa parte agregar só para nós. Então nós estamos divulgando, nas palestras onde nós vamos aí. É só colocar Rodrigo de Campos e tem diversas outras palestras, inclusive para crianças, historinhas infantis, que são excelentes. Que nós tenhamos então uma excelente noite, uma excelente semana. Nós podemos passar pelo deserto com as uvas de Deus e os figos de Jesus nos amparando no caminho do deserto. Muito obrigado, uma boa noite a todos.